Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto Filho do Chakra. Capítulo 151. Nação mais rica e mais forte. 2 meses se passaram desde que Shiroken assumiu o controle do país Raio. Nada mudou muito na vida das pessoas que vivem vidas normais. Para quem vivia na pobreza, a diferença era a mesma do céu e da terra. As pessoas em situação de pobreza de repente encontraram empregos disponíveis para elas. Eram trabalhos difíceis, mas pagavam e também forneciam refeições. Eles estavam principalmente na construção de edifícios, agricultura e construção de estradas. Eles deveriam trabalhar ao lado de Shinobi. Honestamente, pela primeira vez, eles viram Shinobi usando seu jutsu dessa maneira. Quem poderia imaginar que um dia os Shinobi estariam construindo estradas? O mesmo estava acontecendo em todo o mundo agora, bem, apenas nos países que estavam sob o domínio de Shiroken. Entre as nações menores, o povo de Shiroken começou lentamente a assumir o controle. País das águas, país da pedra, país do som, país da chuva e muitos outros países menores foram assumidos por Shiroken. Em todos os lugares o desenvolvimento em grande escala estava acontecendo. A primeira prioridade era conectar todos os lugares entre si para promover o comércio. A pobreza não poderia ser erradicada num piscar de olhos, o que poderia ser feito era ajudar os famintos. Shiroken não se preocupou com Iwagakure. Eles estavam sozinhos agora e já receberam uma oferta pacífica para considerarem a rendição sem qualquer derramamento de sangue. Ele deu a eles o exemplo de Komogakure, caramba, até Raikage enviou uma carta dizendo que valeu a pena. A razão? Bem, Raikage estava muito satisfeito agora. Ele não precisava se preocupar com a aldeia e apenas ficava sentado no escritório ou ia pescar e caçar. A aldeia enfrentava uma boa recuperação na economia, não havia mendigos nas partes mais pobres da aldeia, pois todos conseguiam trabalho. Porém, Iwagakure ainda não havia enviado nenhuma resposta e para isso Shiroken irá pessoalmente para lá em breve. Cidade de Dama. Eu deveria voltar para Konoha, embora a vila esteja bem e funcionando com segurança, não quero que as pessoas pensem que Okage deixou a vila, disse Tsunade a Shiroken. Nos últimos 2 meses, eles se aproximaram bastante. Tsunade gostava de passar um tempo pela cidade, tentando entender como funcionava, enquanto às vezes passava tempo com Shiroken, que geralmente estava ocupado a maior parte do tempo. Tão cedo? Ninguém vai reclamar se você não estiver lá. Shiroken disse, parecendo um pouco desapontado. Bem, você está fazendo o seu trabalho e me sinto inútil porque não estou fazendo nada. Você está mudando o mundo e estou perdendo meu tempo aqui sem fazer nada. Ela disse com uma voz de autoaversão. Shiroken deu um tapinha em seu ombro. Ei, você não é um ninja médico incrível? Por que você não conhece os especialistas do país Dama? Um shinobi para usar o chakra. Essas formas também podem ser aprendidas por pessoas normais. E com a sua ajuda, acredito que podemos alcançar um nível ainda mais elevado de eficiência e novas formas de tratar as pessoas. Tsunade riu. Por que eu sinto que você só quer que eu fique por aqui? Shiroken descaradamente a agarrou pela cintura e puxou-a para mais perto, olhando em seus olhos. E se isso for verdade? Com certeza, Shiroken já dominava a arte de flertar e sabia o que funcionava em Tsunade. Ela corou e desviou o olhar. Vou trabalhar então. Eu me pergunto quão bom seu pessoal é. Por que você não me mostra o lugar? Hahaha, tudo bem, venha comigo. Ele riu ao ver o rosto dela e a levou ao hospital real. Quando chegaram lá, viram muitas máquinas grandes sendo usadas para ajudar as pessoas. Tsunade nem entendia que aquilo era um hospital. Como a maior parte da tecnologia que eles tinham em Konoha eram os vários monitores de frequência cardíaca e pressão arterial, fora isso, eles usavam jutsu e técnicas de cura. Como tudo isso foi feito? Ela perguntou. Bem, o clã Nidama pode ter super força, mas eles ainda não são shinobi. Eles não podem usar ninjutsu médico. Portanto, eles tiveram que encontrar outras maneiras de melhorar sua tecnologia médica. Eu os ajudei a obter muitos pergaminhos médicos. Eles tentaram entender eles e replicar seus efeitos sem usar nenhum chakra. O resultado é este diante de seus olhos. Ele explicou. E se houver uma doença incurável? Ela perguntou. Ele sorriu e abriu os braços. É aí que eu entro. Toda semana faço dezenas de clones e os envio para todas as clínicas deste país. As pessoas com doenças incuráveis vêm lá em dias selecionados e são curadas por mim. Mas nossos pesquisadores ainda tentam encontrar mais curas para doenças que são consideradas incuráveis, como o câncer. Ah, como a Shirama morreu, ele foi a última pessoa que pensei que morreria por ficar doente. Tsunade não tinha ideia. Ela se lembrou do passado e disse. Tudo que eu sabia era que de repente ele começou a ficar extremamente fraco e doente. Em um único ano ele passou de uma aparência jovem e cheia de vida a um homem velho e murcho. O melhor da medicina, os ninjas nos disseram que o vovô não foi capaz de criar mais células regenerativas especiais em seu corpo como antes e finalmente, o corpo está cobrando o preço de todas as lutas que ele travou. Shiroken zombou. O impossível. Ele tinha senjutsu. Não há como ele morrer por esse motivo. Basta olhar para você mesmo. Você é parente dele e parece tão bem mesmo depois de ter 50 anos. Acho que ele provavelmente foi morto pelos Zetsu, afinal, a Shirama foi um dos poucos que foram fortes o suficiente para deter Madara e deter as bestas com cauda. Chocada, ela se perguntou, então, ele foi assassinado? Possivelmente. Mas não há como ter certeza disso. Ok, é aqui que você trabalhará, mas primeiro precisa aprender sobre tudo que já sabemos. Você está pronto para isso? Ele perguntou a ela presunçosamente. Havia um fogo nos olhos de Tsunade. Ninjutsu médico era o que ela fazia muito bem. Melhorar nisso a tornaria muito mais importante.
Honestamente, neste momento, ela se sentiu muito sobrecarregada por Shirokin. Ele era um deus entre os homens. Mesmo que mexa um dedo, o mundo muda, enquanto ela era uma formiga insignificante. Ela não queria se sentir assim. Estou pronto e animado. Mostre-me onde estão os livros. E é isso, no momento em que viu a biblioteca cheia de inúmeros livros, seus ombros caíram. E isso, você tem certeza? Ele zombou. O quê? Já está aceitando a derrota? Estes são os livros escritos nas últimas décadas. Você precisa enfiar tudo isso. Siga meu conselho. Aprenda Jutsu dos Clones das Sombras. Com suas reservas de chakra, você pode terminar esta biblioteca em uma semana com alguns clones. Tsunade sorriu. Eu já conheço esse jutsu e já estava planejando isso. Então é hora de você esperar lá fora. Não sairei a menos que termine. Shirokin deu um tapinha na cabeça e saiu. Vou mandar comida de vez em quando. Feito isso, ele saiu. Mas em seu caminho, ele viu Aku brincando com o garoto que Shirokin havia salvado uma vez, mas ele ainda estava paralisado. Espere, ele não deveria ser de Konoha? Kakashi e Obito não conseguiram reconhecê-lo nem Minato. Tsunade é bem velha, talvez ela consiga. Ele foi até eles. Aku, onde está Zabuza? Eu não sei. Eu venci ele em uma briga no mês passado. Ele está desaparecido desde então. Aku respondeu inocentemente. Ele cresceu e se tornou um bom homem, mas ao mesmo tempo parecia uma menina. Se não fosse pelo cabelo curto, todos pensariam que ele é uma menina. Ao ouvir isso, Shirokin fechou os olhos e olhou para toda a área em um raio de 300 quilômetros. Logo ele sorriu. Haha, então ele está treinando para ficar mais forte e vencer Aku novamente. Na verdade, eles são como pai e filho. Não pare de treinar, Aku. Até logo. Shirokin deu um tapinha na cabeça dele e do menino paralisado e saiu para ver o progresso de sua nova fábrica de computadores e da rede de transferência de dados que ele havia pedido aos pesquisadores que desenvolvessem. A empresa Cargolite já estava instalada e funcionando. Não foi difícil de montar, bastava ter um grande número de armazéns ao redor do mundo, com muitas carruagens e motoristas que pudessem trabalhar como entregadores. Foi isso, assim que lançaram seus serviços, começaram a receber pedidos de grandes lojas e comerciantes. Por enquanto, isso era tudo o que podiam fazer, pois ainda estavam trabalhando na rede de dados para computadores. As pessoas comuns precisavam visitar o escritório da empresa se quisessem fazer um pedido agora. No entanto, a fábrica de computadores já estava em funcionamento, produzindo computadores baratos e acessíveis. Para cada loja que se cadastrasse na rede logística Cargolite, ganharia 80% de desconto na compra de um computador. Todos foram informados de que deveriam comprar o computador e aprender a usá-lo se quisessem fazer negócios com mais eficiência. Lentamente, o negócio começou a crescer. A Cargolite levou apenas uma pequena quantia pelo serviço e uma pequena quantia pela entrega. Mas a melhor parte foi o emprego que gerou. O mundo estava realmente mudando a cada dia que passava. E toda essa mudança veio de um único país, que já foi um pequeno país famoso pelo chá. Mas agora era a nação mais rica e forte do planeta. Capítulo 152 – Guerras Alimentares. Então, como está o progresso? Quanto tempo leva para a rede ser implantada? Shirokin chegou ao centro de pesquisa. Eles mostraram-lhe o uso de pequeno porte da técnica de transferência celestial. Eles conectaram dois lugares diferentes dentro do laboratório com este portal. Colocaram o fio em um portal e ele saiu pelo outro. A rede cabeada está basicamente pronta. Estamos apenas trabalhando nos programas relacionados a computadores. Assim que terminarmos isso, a rede será implantada para uso das pessoas. Precisamos de no máximo uma semana para isso. Os pesquisadores disseram a ele. Animado, Shirokin ficou feliz com o progresso. Bom, aguardarei a notícia da conclusão do projeto. Haha, acho que todos vocês receberão um belo bônus este ano. Fazemos isso porque gostamos de servir ao clã e ao país, Lord Dama. O dinheiro é apenas um incentivo ao nosso trabalho. Os pesquisadores se gabaram. Shirokin riu e deu um tapinha em seu ombro. Bem, dinheiro é o que alimenta sua família e permite que você compre uma bela casa grande. Não há mal nenhum em ganhar dinheiro, mas ter fome de dinheiro é ruim. Até logo. Depois de verificar o desenvolvimento, ele sentiu necessidade de comer alguma coisa. Então foi até o Ishiraku Ramen mais próximo, a maior franquia de alimentos do mundo. No entanto, assim que chegou, ficou chocado ao encontrar uma garota gordinha, marrom avermelhada, na casa dos 20 anos, sentada no balcão com 50 tigelas vazias de ramen na frente dela. Ela ainda estava comendo mais. Havia também um gato gordo sentado ao lado dela com um sorriso largo e assustador no rosto. O gato também estava comendo ramen, mas todos tinham sabor de peixe. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou ao dono da loja. Ah, senhor Dama, bem-vindo. Bem, ela é uma viajante e uma grande comedora, eu acho. Usuais? O dono da loja perguntou. Shirokin entrou em seu modo competitivo. Ninguém jamais o derrotou ao comer. Quero 50 tigelas de ramen o mais rápido possível. Chame mais funcionários se precisar. Pagarei o dobro do preço por cada tigela. Ao ouvi-lo, a garota parou de sorver o ramen e o encarou com um sorriso. Hehe, vovô me contou sobre você. Então, você acha que pode comer mais do que eu? Haha, quer apostar? Shirokin acenou com a cabeça. Certo, o que está em jogo? Ela pensou sobre isso. Você terá que dar banho no meu gato. O gato, alertado por isso, rosnou para a garota e para Shirokin. Então, de forma chocante, ele falou, não se atreva, garoto. Eu sou Chapéus, o deus do caos e de todos os gatos. O gato falante não chocou muito Shirokin, já que ele tinha visto muitos animais falantes. Geralmente eram convocações. O que o chocou foi que ele não conseguia sentir nenhum tipo de chakra nesses dois. Eu sou Shirokin Dama, governante da maior parte deste planeta. Ele se apresentou. Eu sou Hina, tenho muitos sobrenomes, então esqueça isso. Você realmente quer desafiar a rainha da gula? Ela perguntou com orgulho. Eu nunca desisto de um desafio. E você já comeu muito. Shirokin apontou.
Ela riu. Haha, posso comer mais 1000 tigelas dessas. Vamos começar do começo então. Não se arrependa depois. Shirokin assentiu e ordenou que as tigelas viessem. Depois de alguns minutos, ambos receberam uma tigela cada. Uau! Ambos imediatamente comeram seu conteúdo como se tivessem respirado fundo. O dono da loja ficou chocado e rapidamente trouxe as próximas tigelas. A mesma coisa aconteceu e continuou acontecendo. 10 tigelas, 100 tigelas, 500 tigelas, 1000 tigelas. Continuaram a comer com a mesma competitividade. Uma multidão já havia se reunido, torcendo pela vitória de Shirokin. E surpreendentemente nem Shirokin nem Hina pareciam satisfeitos. Suas barrigas estavam como antes. No entanto, a competição logo chegou ao fim quando o dono da loja gritou: Chega, senhor dama, todos os nossos materiais estão acabados. Cada ingrediente está acabado. Por favor, tenha misericórdia. A multidão riu ao ver isso. O dono da loja ganhou uma fortuna hoje, mas o custo foi muito pesado para seu corpo. O homem fazia ramen a horas constantemente. Mas a guerra ainda não havia chegado ao fim. Conheço outro lugar. Shirokin levantou-se. E então, eles mudaram para outra loja, depois para outra e depois para outra. No final do dia, toda a cidade dama sabia dessa rivalidade, já que todas as lojas de alimentos estavam vazias agora. Mesmo assim, a luta não acabou e não sobrou nada para comer. Você perdeu, afirmou Hina. Shirokin zombou. Como? Comemos a mesma quantidade. Ela riu fufu. Você esqueceu que eu estava comendo na loja de ramen antes de você chegar? Então, por padrão, eu sou a vencedora. Chapéus, venham aqui e tomem seu banho. Não, nunca. Vou voltar para casa. Só a vovó tem o direito de me dar banho. Os chapéus desapareceram dali. Sua convocação foi embora, então a aposta está cancelada, afirmou Shirokin. Mas então ele perguntou: Quem exatamente é você? Você é alguém como eu? Ela acenou com a cabeça. Sim e não. Sou um alienígena? Sim, sou. Sou um alienígena deste universo? Não. Sou um experimento como você? Não. Sou um deus como você? Sim. Shirokin imediatamente a interrompeu. Eu não sou Deus. Hina se aproximou e deu um tapinha no ombro dele. Haha, por quanto tempo você vai rejeitar seu destino? Olhe ao seu redor e me diga que você não é um Deus. Um Deus não é alguém com poder sagrado ou algo assim. Um Deus é alguém que é reverenciado e adorado pelo povo, é alguém que cuida de seus súditos. E você marca essa marca como completa. Você tem muita introspecção para fazer, Shirokin Dama. E espero que sua jornada seja cheia de positividade. O vovô lá em cima espera grandes coisas de você. Tchau agora. Uau! De repente, ela voou para o céu e desapareceu como uma estrela cadente. Shirokin ficou lá, incapaz de falar, mas seu cérebro estava funcionando perfeitamente. Vovô, as cenas depois do funeral de Nagato passaram por sua mente. Ela era parente de Deus? O que eles esperam de mim? Isso certamente era algo para descobrir mais tarde. Ele zombou e voltou para o Palácio Real. Eu sou muitas coisas, mas não sou Deus. O mundo acabará de se tornar muito mais misterioso para Shirokin. Deus é real? Essa foi uma das maiores questões para o mundo e para ele. Ele já havia encontrado a resposta para isso, até mesmo para a segunda maior questão de estamos sozinhos. Foi respondido a ele da maneira mais feia possível. Ainda assim, ele se perguntou que tipo de entidade era Deus ou deuses. Eles também eram apenas mais uma espécie extremamente poderosa como os Otsutsuki, ou eram realmente os mestres da criação e da destruição? Onde é que eles vivem? Eles existem no mesmo plano de existência que todas as outras pessoas ou são seres totalmente diferentes? Surpreendentemente, mesmo depois de saber de tudo isso, Shirokin ficou com mais perguntas do que respostas. Puff! Ei! Shirokin, que estava sentado em seu quarto, foi surpreendido por um sapo aparecendo na sua frente. Você é? Eu sou Gamakishi, filho de Gamabunta. Vovô Fukazaku me enviou. Ele disse que o grande sapo sábio Gamamaru acordou e quer ver você. Ele disse que tinha algum tipo de profecia. Gamakishi disse jovialmente. Shirokin pegou seu caderno. Parece que não tem nada na minha agenda. Vamos então, eu sempre me perguntava como era o seu Monte Myoboku, vamos ver hoje então. Legal, Gamakishi pulou em cima do ombro de Shirokin e desapareceu na fumaça com ele. Em um instante, Shirokin apareceu na região do sábio. Estava cheio de vegetação e muitas estátuas de sapos por algum motivo. Você não limpa as estátuas? Há algas nelas. Está tudo bem, são muitos. Se tivéssemos que limpá-los, consumiria muito tempo e energia. Meu pai diz que preciso me concentrar na luta. Gamakishi disse, ainda sentado nos ombros de Shirokin. Shirokin, porém, não se moveu, em vez disso, fechou os olhos e respirou fundo. Ah, esse sentimento. Parece tão fresco aqui, como a Vila Dama da minha infância. A energia natural é tão potente aqui. Ele murmurou e gostou da energia passando por seu corpo. Era verdadeira energia natural, criada por alguma razão geológica. Pofu Kazaku apareceu, Lorde Dama. Pare! Você vai acabar absorvendo toda a energia do Monte Myoboku. Shirokin rapidamente abriu os olhos e encarou o velho sapo. Ele se desculpou. Ah, desculpe, me empolguei. Foi bom demais respirar fundo aqui. Fukazaku franziu a testa internamente, pensar que uma única respiração longa dele poderia destruir esta montanha sagrada. Ele é mesmo um humano? Ele já não está na mesma liga que o sábio dos 6 caminhos? Por favor, siga-me, minha esposa preparou um bom jantar para nós. Vou levá-lo para conhecer o grande sapo sábio mais tarde. Fukazaku liderou o caminho. Shirokin o seguiu alegremente, pois queria ver como era o sabor da culinária do sapo. Mas a pobre e doce criança do chakra não tinha ideia do que estava reservado para ele. Capítulo 153. Modo Dog Sage? Shirokin olhou em volta. Era uma pequena cabana, provavelmente parecia um castelo para Fukazaku e sua esposa. Mas a coisa à sua frente era o que mais o assustava naquele momento. O que é isso? É isso que eles comem? Insetos?
Ele se perguntou e olhou para os itens com desgosto silencioso. Querido, por que você não experimenta? Acabei de pegá-los frescos esta noite. A esposa de Fukazaku falou com ele como se ele fosse uma criança, mas na verdade Shirokin era mais velho que eles. Ok. Ele usou um truque inteligente. Assim que colocava os insetos na boca, ele fazia questão de transformá-los em nada além de chakra e energia natural. E como esses dois não tinham gosto, ele nem sentiu. Oh, uau! Isso é gostoso. Ele mentiu. Shima ficou feliz e jogou mais insetos em seu prato. Então divirta-se. Temos muitos. Como é que eles têm tantos insetos nesta montanha? Ele se perguntou, vendo a grande mesa cheia. Ele passou algumas horas na casa deles, então Fukazaku levou até o grande sapo sábio. Ele era um velho sapo gigante e gordo que tinha seu próprio palácio. Mas o surpreendente era que o palácio só tinha um salão gigante e um assento gigante no onde o velho sapo sentou e dormiu o tempo todo. Ele estava de pé e bebendo sake em seu enorme copo naquele momento. Shirokin cumprimentou o sapo, sabendo que era mais velho que ele. Olá, grande sapo sábio. O sábio abriu um pouco os olhos. Shirokin-dama, me chame de Gamamaru. Eu perguntei a você. Zzzzzzzere. É isso? Shirokin olhou para Fukazaku. O velho Fukazaku também estava carrancudo. Ele é muito velho e não tem energia no corpo. Ele tende a adormecer espontaneamente. Shirokin coçou a cabeça e pensou no que fazer para acordar aquele sapo gigante. Ele não poderia simplesmente dar um tapa nele ou afogá-lo na água. Fukazaku, Gamamaru conhece Senjutsu? Ele criou Senjutsu, claro, ele sabe. Fukazaku deixou escapar. Tudo bem, eu conheço uma maneira de acordá-lo então, Shirokin respondeu e caminhou até o grande sapo. Ele apenas colocou a mão de lado e enviou uma enorme onda de energia natural para seu corpo. Uau! Ossimaa! Gamamaru uivou de repente, mas foi um grito feliz. Seus olhos se abriram completamente e ele olhou para a esquerda e para a direita. Então abaixo. Shirokin-dama, você fez isso? Cara, isso me deu um barato. Mais um, por favor. Ele pediu. Shirokin franziu a testa. Será que eu o deixei viciado? Por que não apenas aumentar a energia natural do seu castelo? Afinal, você mora aqui. Então Shirokin colocou a mão no chão. Logo Gamamaru começou a rir alegremente. Sim, é isso. Eu costumava me sentir assim no Monte Myoboku quando era pequeno. Mas à medida que cresci e envelheci, meu corpo precisava de mais energia natural. Obrigado, Shirokin-dama. Ele sorriu. Sem problemas, velho, é o mínimo que posso fazer. Então, que profecia você viu? Mas o velho sapo parecia preso na sua posição. Você se parece muito com aqueles três. Quem é que queres dizer? Shirokin perguntou. Kaguya Otsutsuki, Agoromo Otsutsuki e Amura Otsutsuki. Vocês se parecem muito com eles, mas ao mesmo tempo são mais humanos. Gamamaru disse, parecendo confuso também. Bem, os Otsutsuki que derrotei há algumas décadas disseram que me criaram por meio de experimentação. Então, acho que eles se usaram como base. Ele argumentou que esta era a causa mais plausível. Mas Gamamaru tinha algumas outras ideias, isso é verdade. Eles devem ter se usado como base, mas isso ainda não explica a sua capacidade de ser um com a natureza, já que Otsutsuki também não a tem. Eles devem ter usado algumas outras espécies também para serem sua base biológica. Ou talvez seus pais fossem algum tipo de espécie especial. Shirokin negou tristemente. Que Otsutsuki revelou que fui criado em laboratório, não tenho pais, talvez compartilhe meus genes com algumas espécies desconhecidas. Mas é isso. O velho sapo coçou o queixo enrugado. Quando você destruir o clã inteiro, talvez você descubra. Alertado, Shirokin olhou para ele para elaborar. O próprio Shirokin não tinha planos de destruir todo o clã sozinho. Ele conhecia seus próprios limites. O velho sapo acenou com a cabeça. Filho, esta é a minha profecia. Foi apenas uma visão, mas eu vi você parado entre os cadáveres de incontáveis Otsutsuki em um mundo que não reconheci. Enquanto você parecia enlouquecido. Mas estes eram apenas flashes de imagens. Estou fraco demais para fazer algo assim, velho sábio. Shirokin apontou. No entanto, você ainda não está mais forte. Quem sabe que futuro minhas visões me mostraram. Seu destino está em suas próprias mãos, ninguém pode mudá-lo. Viva sua vida ao máximo. Se este mundo for destruído, ninguém poderá parar com isso se esse for o seu destino. Gamamaru disse, falando como um verdadeiro sábio. É verdade. Há mais alguma coisa que eu deva ter em mente? Shirokin perguntou a ele. Não, isso é tudo. Você quer beber sake comigo? O velho sábio perguntou. Claro, eu vou beber. Enquanto Shirokin estava ocupado bebendo, muitas coisas aconteceram. Muitos dos clones de Shirokin trabalhavam arduamente, ninguém sabia quantos eram, mas a maioria das pessoas no poder sabia que estavam sendo vigiados. O mais assustador para eles era que os clones de Shirokin também podiam mudar suas formas e rostos, portanto, ninguém sabia se o cara que estava ao lado dele era uma pessoa normal ou Shirokin. Adicionando o anúncio de vez em quando de alguém sendo pego por corrupção, fez com que as pessoas no poder entendessem claramente, não seja ganancioso, ou seu corpo será alimentado pela natureza. Isto trouxe uma mudança positiva, pois o trabalho de um funcionário público era muito popular pelos seus bons salários e benefícios. A maioria dos que entraram recusaram-se a ser corruptos. Eles trabalharam honestamente para cumprir qualquer que fosse seu papel. As pessoas estavam felizes. Você quer vender um terreno no escritório de receita de terrenos? Não tem problema, basta preencher o formulário e pronto. Não há necessidade de subornar ou esperar em longas filas para eventualmente ser mandado de volta para casa por algum documento que eles nunca lhe disseram para trazer. Entre todas as coisas para amar, eles amavam demais seu Lord Shirokin-dama agora. Havia posteres dele em muitos lugares. Alguns até passaram a ter cartazes e pelúcias da Biju. Foi tudo para o bem, como Shirokin esperava. As muitas aldeias estavam sendo administradas de forma eficiente, assim como os países.
Porém, em Dama Cidade, o romance estava florescendo onde ninguém esperava, pessoas se conheceram que não teriam se não fosse pela existência de Shirokin. Eles compartilharam seus pensamentos e se conheceram. Um deles era a estranha dupla de Shizui e Conan, enquanto a outra estranha dupla era de Kakashi e Yuji Tuni. Depois de retirar seu buju, Bi voltou para Komogakure, mas Yuji Tuni ficou, sentindo-se mais em paz aqui, já que esta cidade era composta por todos os tipos de pessoas de todo o mundo. Ela não se sentia uma pária aqui. Ela estava sendo ajudada pela gentil Lady Monari a encontrar um novo emprego. Mas em uma de suas visitas aos muitos locais bonitos da cidade, ela viu um homem mascarado de cabelos grisalhos, Kakashi Atake. Ambos estavam indo para o mesmo lugar, a academia de treinamento, que ensinava o shinobi a usar sua natureza de chakra em outras coisas além do combate. Eles começaram a se encontrar lá todos os dias. Ambos tinham personalidades frias semelhantes, mas se completavam. Yujito era uma kunoichi trabalhadora, corajosa, orgulhosa e sábia, que também era firme, decidida e atenciosa com seus companheiros de equipe. Mas ela não tinha as habilidades analíticas rápidas de Kakashi, bem como o domínio de Kakashi em todas as naturezas de chakra. Embora Kakashi fosse independente, autoconfiante e às vezes arrogante inicialmente, após a morte de seu pai, ele se tornou mais severo, indiferente e frio com os outros, seguindo todas as regras ao pé da letra, castigando qualquer um que as desobedecesse e estando disposto a abandonar seus camaradas para terminar missões. Mas lentamente, depois de envelhecer e conhecer Naruto e a equipe, ele mudou ligeiramente. Atitude relaxada e quase entediada, sem tendência a ficar muito preocupado com alguma coisa ou com alguém. Na verdade, Kakashi era uma pessoa bastante solitária e prosaica. Kakashi ainda era tão apático quanto durante sua juventude, muitas vezes falando sem rodeios sobre assuntos delicados. Ele fica sozinho na maior parte de seu tempo livre, passando horas visitando o túmulo de Rin Nohara ou a pedra memorial onde o nome de Obito Uchiha está gravado. Ele contou a ele sobre sua vida, acontecimentos recentes em Konoha, mas principalmente ele compartilha seu pesar por eles não poderem estar com ele ou que suas mortes foram culpa dele. Mesmo agora com Rin e Obito de volta, ele se sentia quebrado, embora agora sem muitos arrependimentos. Faltava-lhe o que Yujito tinha, sabedoria emocional. Então, onde devemos comer hoje? Kakashi perguntou a ela depois que as aulas do dia terminaram. Ela encolheu os ombros. Qualquer loja próxima quando sentimos muita fome durante a caminhada. Ele acenou com a cabeça. Esse é um bom plano. A propósito, você leu sobre este livro chamado? Ela interrompeu. Eu não sou cego, Kakashi. Eu vi o que você leu. Por favor, mantenha esse lado pervertido escondido. Não me faça sentir enojado. Ah, eu ia falar sobre o novo livro do Lord Dama sobre a natureza do chakra. Kakashi mudou as palavras de maneira inteligente, embora fosse muito ruim em mentir. Ela acenou com a cabeça. Sim, eu fiz. O quê? Você vai aprender o modo sábio agora? Ele respondeu maravilhosamente, não sei. Os cães têm um modo sábio? Acho que deveria perguntar. Capítulo 154. Semelhante. Acontece que sim, os cães têm um modo sábio. Dá ao usuário a capacidade aprimorada de cheirar praticamente qualquer coisa, até mesmo emoções humanas. Também fornece chakra mais potente, maior agilidade e mais algumas técnicas relacionadas aos cães. Kakashi estava interessado em aprender agora, então perguntou a Buu, o maior dos cães que ele poderia invocar. Você pode me ensinar Senjutsu? Claro, mas depende de suas próprias habilidades. Se você puder aproveitar a energia natural e criar um equilíbrio em seu corpo, você conseguirá. Touro disse. Então, no momento seguinte, ele invocou Kakashi com ele para o lugar sagrado dos cães, uma enorme caverna cheia de ossos. Onde estamos? Kakashi perguntou. Dentro da floresta Shikotsu. Muitas espécies de sábia vivem aqui, já que a floresta é enorme e cheia de energia natural. Touro explicou. Então, você vai me ensinar? Ele perguntou a ele, enquanto olhava para inúmeros cães. Buu zombou. Apenas o grande chefe tem o direito de ensinar o modo sábio. Venha, vou levá-lo até ele. E logo lá estava, bem na frente deles. Um enorme cachorro branco que também parecia um lobo. Tinha algumas marcas vermelhas estranhas no rosto. Parecia muito antigo também. E quando falou, parecia velho. Grande chefe, é uma honra conhecê-lo. Quero aprender Senjutsu. Kakashi fez uma reverência e respeitou. Primeiro você tem que provar seu valor. Traga-me uma guloseima que eu nunca provei antes. Se você puder me conseguir algo assim, eu permitirei. O grande chefe ordenou e mandou-o de volta para o país Dama. Totalmente firme, Kakashi olhou em volta para ver o que o grande chefe não havia comido. A única resposta foi algo que foi feito recentemente. Para isso, ele foi até a maior loja de bolinhos da cidade. Ele perguntou sobre sua última criação, que era algo feito de frango, chocolate e leite. Ele não tinha ideia do que era, mas como foi criado há apenas um dia, ele empacotou uma caixa e voltou para o grande chefe. Aqui está, um sabor de bolinho que você nunca comeu antes. Ele apresentou. O grande chefe provou um pouco primeiro. Uf, isso é bom. Quem fez isso? Onde você conseguiu? Cidade Dama, Kakashi respondeu. Por acaso mora lá um homem com longos cabelos brancos? O grande chefe perguntou. Kakashi acenou com a cabeça. Você está falando sobre Lord Shirokin Dama? Ele é o governante da maior parte do mundo, o shinobi mais forte que já existiu, mas ele diz que não é um shinobi. Eu odeio esse cara. Uma vez eu estava sobrevoando a nova cidade e ele me pegou, disse que queria me acariciar, esfregar minha barriga. Eu me senti bem, mas mesmo assim, como ele pode tratar um sábio sendo assim? HMPH. Grande chefe latiu. Kakashi franziu a testa, ele não tinha ouvido falar disso antes. Bem, ele até tem um amigo que também é uma besta sábia. Ele é um dragão chamado Kurosaki. Deus, até ele. Que tipo de fera é esse humano?
Como ele fez amizade com o velho Kurosaki? Grande chefe perguntou. Eu não sei. Ele é o filho adotivo das 9 bestas com cauda. Ele está vivo há séculos. Acho que ele próprio é um sábio. Kakashi revelou a ele. Porque todo esse pessoal de cabelos brancos é louco. Ele zombou. Kakashi grunhiu interiormente. Você também tem pelo branco. Shiroken estava com o grande sábio sapo, Gamamaru. Enquanto bebiam, de repente o velho sábio caiu inconsciente. Para verificá-lo, Shiroken coloca a mão sobre ele. Porém, o que ele não esperava era que se encontrasse em um lugar estranho, um mundo feito de água e um céu cheio de estrelas e galáxias. Na frente dele estava um homem, definitivamente Otsutsuki pela aparência de seu rosto, chifres e roupas. Havia também um pequeno sapo sentado ao lado do cara Otsutsuki. Shiroken estava alerta, imaginando se sua mente estava sendo atacada. Você é? Eu sou a Goromo Otsutsuki. Sim, estou morto. Está aí apenas minha projeção de chakra. Ser o Jinchuriki de 10 caudas me deixou com poderes que nem eu entendo. Moro no meio do mundo, e não sei por quanto tempo vou. A Goromo Otsutsuki se apresentou, deixando claro que não tinha mais intenções. Então, sobre o que você quer conversar? A propósito, você escreveu aquela placa de pedra idiota do Uchiha? Shiroken perguntou diretamente. Ele até sentou como a Goromo, pairando no ar. A Goromo acenou com a cabeça. Eu fiz. Mas foi um aviso para não explorar os caminhos adicionais do Sharingan. Ele foi alterado por Zetsu de alguma forma. Agora incita o Uchiha a passar para o próximo passo. Zetsu queria isso apenas para que se pudesse despertar o Rinnegan algum dia e ajudá-lo a libertar sua mãe. Suspiro porque você não falou diretamente com Madara ou a Shirama então. Você poderia ter explicado a eles que eles estão sendo usados. O mundo está sendo manipulado por Zetsu. Shiroken perguntou a ele. Porque eles não atenderam aos requisitos. Eles nunca encerraram o ciclo de ódio. Eles nunca trataram os Big como seres normais. Até a Shirama, que deveria ser o homem bom, acabou escravizando os Biju. Você acha que eu faria isso? Falar com pessoas que escravizaram meus filhos? A Goromo perguntou de volta. Suspiro, certo, você está certo. Eles não mereciam nada de bom. Então, o que fez você querer falar comigo? Ele perguntou. A Goromo respondeu, porque você é uma anomalia. Veja, eu tive 2 filhos há muito tempo. Eles se chamavam Indra e Azura. O clã Uchiha é parente de Indra, enquanto o clã Senju é parente de Azura. Indra era talentoso em Ninshu, Azura não foi. Mas meu filho Indra foi manipulado por Zetsu Negro, que o incentivou a usar seu Sharingan para crescer mais. Decidi fazer de Azura meu sucessor, mas isso não deu certo para Indra. Na noite da celebração de Azura como sucessor, Indra atacou a aldeia, expressando seu desdém pela família e pelo Ninshu. Com alegria sádica, ele atacou Azura, que surpreendeu Indra com seu crescimento ao repelir o ataque. Determinado a esmagar seu irmão e assumir a posição desejada como verdadeiro portador da paz, Indra liberou seu Susanoo enquanto Azura foi capaz de conter seu irmão, tendo manifestado o poder recém-descoberto que foi passado a ele por mim. Eu então fiz com que todos da vila compartilhassem seu chakra com Azura, o que permitiu que ele manifestasse totalmente seus poderes e liberasse a liberação de madeira. Combinando isso com o Senjutsu dos 6 caminhos, Azura foi capaz de derrotar Indra, que ainda se recusava a reconhecer seu irmão, e foi forçado a recuar anos depois. Indra se escondeu e formou uma seita que apoiava o ninjutsu. Quando me aproximei do meu fim, fiquei acamado, Indra se aproximou de mim, corajosamente me dizendo que minha abordagem covarde à paz só traria guerras maiores, das quais ele aproveitaria para destruir o Ninshu, prometendo fazê-lo em tantas reencarnações como necessário. Ao longo dos últimos séculos, meus 2 filhos reencarnaram repetidas vezes, continuando seu ciclo de ódio, matando um ao outro, prejudicando o mundo, enquanto o único que está regozijando é Zetsu Negro, que aguardava o retorno do Rinnegan. A Goromo deu-lhe uma aula de história. Shiroken simpatizou com ele. Minhas condolências, deve ser frustrante para você ver o ciclo continuar continuamente. A Goromo suspirou e continuou. Obrigado, senhor Dama. Você, embora não seja humano, ainda tem mais empatia do que a maioria deles. Você é uma anomalia, um ser que ninguém esperava que existisse. Eu estava apostando que algum dia uma nova geração de Indra virá Azura que encerrará o ciclo de ódio. Mas você sozinho trouxe a paz ao mundo, mudou a vida de muitos. Mudou o mundo Shinobi de um mundo baseado em guerras e ódio para trabalho duro e pensamento progressista. Você também é amado pelos Biju tanto quanto os ama. Estou totalmente confuso. Isso é tudo que posso deduzir. Então ajude-me aqui, senhor Dama. Como é que existe um ser como você, que vai contra todas as leis deste mundo? A Goromo surpreendeu Shiroken com esta pergunta. Shiroken nunca pensou que enfrentaria uma crise existencial hoje, mas não era novidade para ele. Eu não sei, senhora Goromo. Eu mesmo não entendo o que sou. A primeira lembrança que tenho é de Shomei me pegando e me chamando de fofo e se autoproclamando meu pai. A Goromo riu com uma cara amorosa, lembrando do bom Shomei. Sim, se houvesse alguém, seria Shomei quem faria isso. Shiroken continuou. Você é meio humano, Lorde Agoromo. Honestamente, provavelmente somos muito parecidos. A única diferença é que você sabe quem eram seus pais, enquanto eu sou apenas uma casca oca, um experimento. Não tenho ossos, sem órgãos. Eu nem entendo o que me mantém nessa forma. Então, acho que não posso te responder, não tenho ideia de como existo. Tudo o que sei é que eu também sinto, fico triste, me sinto amado, adoro os outros, saboreio a comida, brinco e tenho medo. A única coisa que me diferencia dos demais é a minha força. A Goromo acenou com a cabeça. Sim, você certamente é como eu. Eu criei o Ninshu e comecei uma nova era. Você está modificando tanto o Ninshu quanto o Ninjutsu, de ferramentas de guerra para ferramentas de civilização. Aqueles com força extraordinária são responsáveis pelo mundo. Infelizmente, na maioria das vezes, o poder corrompe. Mas eu não, e nem você. Na verdade, somos realmente semelhantes em muitos aspectos.
Capítulo 155. O quê? Bem, eu realmente nunca pensei sobre meu poder. Acho que o truque para permanecer neutro é primeiro entender que você não é supremo. No mundo Shinobi, claro, eu sou o mais forte, mas no espaço, eu não sei. Shirokin disse, olhando para as várias estrelas no céu. É verdade. A mãe também já foi assim, ela queria paz na Terra. Mas acho que a enlouqueceu pensar que havia outros Otsutsuki que poderiam vir a qualquer dia e matá-la. Ela não queria perder tudo, e nisso corrida para ficar mais forte. Ela fez o indescritível e ficou ainda mais louca. A Goromo falou relembrando os velhos tempos. Senhor Dama, espero que um dia você seja forte o suficiente para deter o clã Otsutsuki. Tenho uma sugestão, espero que você possa visitar a lua uma vez. Para proteger a casca das 10 caudas. Agora um clã inteiro vive lá. Eles têm o Tenseigan. Você já tem o Rinnegan. A Goromo sugeriu a ele. Agradeço a ajuda. A propósito, você pode me dizer quem são as atuais reencarnações de Indra e Azura? Talvez eu possa parar o ciclo de ódio deles de uma vez por todas. Shirokin perguntou a ele. Ele não queria que essas reencarnações estúpidas renascessem a cada poucos anos e atrapalhassem o trabalho que ele está fazendo. É Sasuke Uchiha como Indra e Naruto Uzumaki como Azura, respondeu a Goromo. Agora que você disse isso, era tão previsível. Mas os dois têm objetivos diferentes agora. Sasuke não seguiu o caminho errado porque seu irmão ainda está vivo, nem ele tem mais sonhos de grandeza. Enquanto isso, Naruto só quer se tornar o Hokage. Tudo o que preciso fazer é torná-los bons amigos. Shirokin planejou. Ficarei em dívida com você por isso, senhor Dama. E se algum dia precisar, pode me pedir ajuda. Posso não ser capaz de ajudar fisicamente, mas posso responder às suas perguntas. A Goromo sugeriu a ele. Então me diga como lidar com o Zetsu negro, ele é a única coisa que resta que pode estragar meus planos. Ele perguntou diretamente a ele. Para isso, infelizmente a Goromo não teve resposta. Ele é a vontade de Kaguya. Não sei como essa coisa existe, muito menos matá-la. Mas certamente pode ser selado. Acredito que precisará de um container forte como o de 10 caudas. Casca para contê-lo. Enquanto o Zetsu negro permanecer, ele sempre tentará libertar Kaguya. A Goromo disse. Shirokin suspirou e pensou no que poderia fazer. Contanto que ele lide com Zetsu, ele poderá ficar despreocupado e lidar com a evolução do mundo. Ele morrerá se eu matar Kaguya? Os olhos de Agoromo se arregalaram. Esse deveria ser o caso. Você vai libertá-la? Ele encolheu os ombros. Esse é o último recurso. Não importa o que aconteça, eu quero me livrar de todos os elementos desestabilizadores. E sabendo que Zetsu precisa do Biju, não importa o que aconteça, continuaremos inimigos para sempre. De qualquer forma, eu deveria voltar agora. Foi um prazer conhecer você. Você tem alguma palavra para o Biju? Agoromo respondeu emocionalmente. Diga a eles. O velho deles está orgulhoso deles. Mesmo depois de enfrentar tanto ódio, eles foram capazes de amar você. Eles foram capazes de ficar juntos. Ah, mais uma coisa. O número de caudas deles faz não diga quem é mais velho e quem é mais novo. Todos nasceram ao mesmo tempo. Hahaha, obrigado, isso finalmente resolverá suas disputas centenárias. Shirokin riu e tirou a mão do velho sapo sábio, voltando à sua mente. Senhor Dama, volte um pouco, podemos beber Sakigama Maru sugeriu a ele. Claro, velho Sage, tome cuidado. Shirokin se despediu e desapareceu do local. Ele nem precisou usar a convocação do sapo para sair. Fukazaku então perguntou ao velho sábio. Grande sábio, você vai dormir de novo? Não. Por que eu iria dormir? Estou cheio de energia agora. Traga-me mais saquê e alguns petiscos. Ah, mande os mais novos também. Vou tentar ensinar-lhes a arte da profecia. Gama Maru ordenou. Tudo graças a Shirokin, o velho sapo viveria um pouco mais para fazer mais profecias. Tsunade estava trancada dentro da biblioteca e não se importava com o que acontecia lá fora. Ela ficou chocada e sem palavras com as novas técnicas e tecnologias criadas para a cura médica. Mas havia algo que a chocou muito mais. Deus, a maioria desses livros foi escrita pelo próprio Shirokin. Ele nunca me disse que era um gênio nos estudos médicos. Fazia sentido, Shirokin agora estava perto o suficiente para recriar um membro perdido com seu controle de Yin Yang. Tudo que restava agora era dominá-lo e ser capaz de criar corpos humanos completos. Quando isso acontecer, por mais que negue, Shirokin terá que aceitar que é como Deus, já que nem mesmo Otsutsuki possuía tais habilidades. Incrível, usar luz invisível para ver o interior do corpo? Isso é ótimo, é como um Byakugan, mas feito com tecnologia. Ela exclamou ao ler sobre raios X e ultrassom. Esses são ótimos conceitos. Com essa tecnologia, o médico pode se preparar antes mesmo de abrir a pessoa. E isso, transfusão de sangue com ferramentas de emergência, comprimidos para reposição de sangue. Eu poderia ter salvado Dan se eu tive isso. Ela percebeu imediatamente. A seguir, ela leu sobre o estudo detalhado do coração e do cérebro humanos. Ela leu sobre muitas condições psicológicas, autismo, toque e muito mais. Em termos de medicina, ela leu sobre tecnologia e medicina baseada na ciência, em vez de tratamentos baseados em chakras. A melhor coisa sobre isso é que poderia ser produzido em massa e espalhado por todo o mundo. Quem diria que a cidade Dama era um tesouro? Tudo isso vale mais do que qualquer tesouro do mundo. O conhecimento aqui pode aumentar a expectativa de vida do mundo inteiro em questão de meses. Ela murmurou. Nos próximos dias, ela leria tudo detalhadamente, química, biologia e tudo mais sobre o corpo. Lentamente, ela até aprendeu sobre sua própria fobia, sobre a qual já havia assumido o controle. Havia muitas coisas acontecendo na cidade de Dama. Havia pequenos crimes, para isso a polícia estava lá. Houve incêndios, para os quais foram contratados muitos especialistas Shinobi em natureza aquática. De vez em quando também havia homicídios, para isso o departamento de investigação criminal estava lá. Sem falar que Jin se envolveria, já que todo homicídio era ruim para a cidade.
Havia muitas disputas de mercado e para isso o departamento de controvérsias cíveis estava lá. O porto também contava com departamento de gestão próprio. A cidade com uma população tão grande não era fácil de controlar, especialmente quando era também um centro de comércio e turismo, com todo tipo de pessoas a chegar e a causar problemas. No entanto, hoje havia um assunto importante que estava sendo discutido entre a polícia da cidade e o palácio. Onde estava Tenkin? Sim, o sábio cobra preso na espada. Acontece que Shirokin o colocou em algum lugar e se esqueceu dele. Fazia meses que ninguém via a espada. Você achou isso? Monari perguntou à equipe de busca. Incluía os irmãos da areia, Naruto e seu pai, Kimimaro, além do clã Uchiha e a segurança do palácio. Não, Lady Monari, ele não está em lugar nenhum. Essa espada deveria ser importante? Rin perguntou. Jin acenou com a cabeça. Foi dado a Shirokin pelo sábio da cobra branca. A espada tem uma cobra antiga selada dentro dela. Acho que ele e Shirokin se tornaram bons amigos, apesar de suas diferenças. Ah não, então deveríamos trabalhar mais para encontrá-lo. Pessoas que deixam seus amigos para trás são piores que a escória. Naruto pulou. Sim, vamos dar uma olhada mais de perto. Shizui concordou. Devíamos fazer clones e depois dar uma olhada, sugeriu Kakashi. Vó Shirokin voltou para a Dama Cidade e encontrou a grande multidão. O que aconteceu? O que há com esta grande reunião? Monari contou-lhe a notícia. Shiro, não conseguimos encontrar Tenkin em lugar nenhum. Shirokin zombou e respondeu. Aquela cobra vulgar e inútil com a espada enferrujada? Eu vendi. O que? Capítulo 156. Cara a cara. Um mês atrás. Meu senhor, seu querido Shinshimamaru o abençoa para engravidar aquela mulher, Tenkin falou após o encontro de Shirokin com Tsunade. Shirokin fez uma careta. Calha a boca, Tenkin, nunca mais diga isso se não quiser ser fundido e transformado em agulhas. Tenkin, sendo ele próprio louco, não levou o aviso a sério. Venha, meu senhor. Eu sou sua grande espada. Você não fará isso comigo. Você me ama demais. Que tal isso, se você sente que não tem experiência suficiente, então por que não ir para a rua divertida? É isso, estou vendendo você. Shirokin decidiu e colocou um selo para suprimir a voz de Tenkin. Ele então foi até um comerciante viajante na loja Dumpling e mostrou a espada. Que tal esta espada? Quer comprá-la? Senhor Dama, como posso ser digno de sua espada? Tenho certeza que não posso comprá-la com o pouco dinheiro que tenho. O homem disse com um rosto confuso e nervoso. Shirokin encolheu os ombros e deu um tapinha em seu ombro. Apenas me dê aquele bolinho que você estava prestes a comer e fechamos um acordo. Tenkin estava gritando naquele momento, apenas Shirokin podia ouvi-lo. Não, meu senhor. Não me venda, eu serei bom, eu juro. E que diabos, eu valho muito mais que um bolinho, pelo menos 1 milhão de bolinhos. O homem confuso olhou para o bolinho no prato. Esse bolinho? Shirokin acenou com a cabeça sim. Você quer esta espada? O homem empurrou silenciosamente o prato na direção de Shirokin e pegou a espada. Seus olhos brilharam com esperança de ganhar muito dinheiro. Eu posso vender isso por muito dinheiro. A própria espada de Lord Dama. Obrigado, são 7 sortudos Shomei. Rezar em seu santuário esta manhã me deu sorte. Com isso, Shirokin pegou um bolinho e saiu sem se importar com a espada estúpida. Atualmente. O quê? Você o vendeu? Ele deve ter dito algo realmente estúpido então. Monari murmurou, mas também aceitou suas ações imediatamente. Ao mesmo tempo, a multidão ficou em conflito. Eles estavam apenas sendo informados de que a espada era amiga de Shirokin. Mas lentamente eles se dispersaram e foram fazer o seu trabalho. Jin perguntou a ele. Você sabe onde ele está? Claro, eu coloquei um marcador de rastreamento nele. Ele está no país da água agora. Um clone meu disfarçado comprou a espada. Ele vai usá-la para cortar vegetais, fazendo Tenkin se sentir mais patético e destruir seu orgulho. Shirokin revelado. Jin e Monari ficaram preocupados com a saúde mental de Tenkin, mas ao mesmo tempo sentiram que a espada merecia. De qualquer forma, eles deixaram o assunto por isso mesmo, pois Shirokin teve que convocar uma reunião de todas as feras para contar que conheceu o velho país da água. Shirokin, agora clonado como um vendedor normal de vegetais em Kirigakuri, usou Tenkin para picar vegetais. Ele era um espião, cuja função era ficar de olho em tudo o que acontecia na aldeia e no país. E o melhor lugar era o mercado, pois todos os boatos passavam por aqui. Ele podia ouvir Tenkin chorando, mas ignorou tudo isso e agiu como se fosse um homem simples. Promoção. Venda. Venda. Vou cortar legumes para você, basta comprá-los de mim. Sua loja estava tendo bons lucros, pois as pessoas estavam mais interessadas em vê-lo picar vegetais como um ninja. Sempre que alguém comprava vegetais e pagava para que fossem picados também, Shirokin simplesmente os jogava no ar e balançava a espada. Quando caíssem no saco que ele colocou, os vegetais já estariam picados. Não, chega, não aguento mais essa humilhação. Fui feito para cortar gargantas, ser afogado no sangue dos inimigos, não em suco de abóbora. Por favor, jogue-me no oceano. Tenkin chorou. Shirokin chamou uma criança. Criança, você quer algumas cenouras? Elas podem melhorar sua visão. Aqui, leve-as de graça. Tenkin zombou. Mentiras. É apenas uma tática de venda. O clone o ignorou e continuou fazendo seu trabalho. Fazenda Saiken. Minha adorável família, algo realmente louco aconteceu recentemente. Eu vi a Goromo, seu velho. Haha. Acho que ele é como um avô para mim se for como um pai para todos vocês. Ele revelou. O quê? Como? Achei que ele tivesse morrido. Kurama exclamou emocionado. Bem, ele disse que encontrou alguma habilidade estranha entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ele não pode cruzar mundos. A mensagem dele para você foi esta. Estou orgulhoso deles, que mesmo depois de enfrentar tanto ódio e dificuldades, eles foram capazes de amar. E eu penso mesmo. Ele contou a eles sobre seu encontro. O 8 Biju ficou emocionado com isso e ficou em silêncio. O velho estava orgulhoso deles. Isso significava muito para eles.
Saiken, o sempre emotivo, choramingou. Ele. O velho disse isso? Estou feliz. Temia que fracassássemos em seu desejo de ficarmos juntos e não odiarmos os outros. Shiroken deu um abraço na enorme bolha. Bobagem, acho que ele nunca poderá odiar você. E além disso, acredito que todos vocês provaram que ele estava certo e o deixaram orgulhoso no momento em que todos me acolheram. Honestamente, não acho que teria sido assim se tivesse sido criado pelos humanos. Um homem com boa moral que vê as coisas do ponto de vista de uma terceira entidade. Todos vocês contribuíram muito para isso. Nossa, obrigado. Shomei o abraçou. Mas então Shiroken lembrou. Ele também me pediu para dizer a todos vocês que o número de suas caudas não significa que vocês são mais velhos ou mais jovens. Ele disse que todos vocês nasceram ao mesmo tempo. O quê? Como pode ser isso? Kurama ficou chocado. Uma semana depois, Tsunade acabou de concluir seus estudos. Ela ficou mais de 2 dias na biblioteca. Felizmente o local tinha um quarto com cama para ela descansar. Quando ela saiu da biblioteca, ela se sentiu uma pessoa totalmente nova. Ela havia aprendido muito sobre tantas coisas, doenças e outros termos. Conceitos que ninguém poderia ter pensado foram escritos nos livros. Agora ela queria ir para o hospital e começar a trabalhar o mais rápido possível. Sua mente estava cheia de tantas ideias que ela queria experimentar. Então, como foi seu tempo? Ela perguntou a Shiroken. Ele riu. Muitas coisas aconteceram. Conheci o sábio dos 6 caminhos. Um jutsu médico? Seu queixo caiu. O que você quer dizer com você conheceu o sábio dos 6 caminhos? Como? Ele é apenas uma lenda. O que é uma lenda para você é um fato para mim. Os humanos vivem apenas por míseros 100 anos, no máximo. Como você espera que eles se lembrem de algo que aconteceu há mais de 1000 anos atrás? Ele disse e continuou. O sábio está vivo, embora não em forma física. Ele está em um mundo de onde só pode ver, mas não interagir. Então, todas as histórias são verdadeiras? Aquela sobre ele ter 1000 esposas também? Tsunade perguntou. Shiroken franziu a testa. Nunca ouvi esse boato. Onde você conseguiu isso? A vovó Mito costumava me contar essas histórias. Ela disse que Seiji teve que engravidar 1000 mulheres para ter muitos filhos que pudessem usar o ninjutsu. Foi assim que o mundo shinobi começou. Tsunade reiterou o que ouviu na infância. Shiroken pensou profundamente. Acho que vou perguntar a ele se algum dia o encontrarei novamente. Mas sua história faz algum sentido. Ela sentiu, mas também ficou desanimada. Agora que comparo minhas conquistas com as suas, elas parecem insignificantes. Bom trabalho fazendo sua namorada se sentir inútil. Ele riu, nada é grande ou pequeno, Tsunade. Toda grande coisa começa com uma pequena ideia. Irmão grande Shiro. Aku de repente veio até ele, arrastando o garoto em uma cadeira de rodas com ele. Shiroken deu um tapinha carinhoso em sua cabeça. Por que você está aqui hoje? Vim aqui para ajudar no hospital. Achei que meu amigo aqui devia estar muito sozinho, sem ninguém por perto. Então, dou passeios com ele. Aku respondeu deliciosamente. Ele era realmente um menino muito bom. Só então Shiroken lembrou-se de perguntar a Tsunade sobre o menino. Tsunade, você conhece esse garoto? Eu o encontrei há muito tempo atrás em uma selva, gravemente ferido. Ele é de Konoha, disso tenho certeza. Ele fez uma pausa depois de ver as expressões chocadas no rosto de Tsunade. Uma coisa era certa, ela certamente o conhecia, muito bem. Capítulo 157. O grande erro de Onoki. Você o conhece, Tsunade? Ele perguntou a ela. Ela se agachou na frente da cadeira de rodas e perguntou a Shiroken em voz baixa. Quando exatamente você o encontrou? Cerca de 38 anos atrás. Quem é ele? Ele perguntou, agachando-se também. Ela quase chorou, seus olhos ficaram marejados. Ele é meu irmão, Navaki. Pensei que ele tivesse morrido em um acidente durante uma missão. Só recebi este medalhão dele. Como? Não entendo. Ela murmurou. Quase esqueci daquele medalhão. Sim, agora que você disse, era mesmo assim. E também tinha Orochimaru. Ele deixou o pobre garoto morrer e só voltou horas depois, só para encontrar o cadáver. Mas então salvei Navaki e coloquei-o dentro de uma árvore. Ele revelou a ela. Orochimaru. Deixou ele morrer? Ela ficou surpresa. Como ela pensava que Orochimaru antes da Segunda Guerra Shinobi era um verdadeiro amigo dela. Shiroken deu um tapinha no ombro dela. Navaki está vivo, mas seu corpo estava gravemente danificado, com metade do rosto destruído. Um braço e uma perna também estão faltando. Ele não vai acordar. Ela abraçou Navaki e gritou. Eu vou encontrar uma maneira de fazer isso. Não importa o que aconteça, eu vou. Não se preocupe, Navaki. No entanto, não houve movimento nenhum no rosto ou nos olhos. Foi muito mais decepcionante quando você viu isso. Uma pessoa chorando, cheia de emoção e a outra nem tanto. Aku ficou silenciosamente ao lado de Shiroken. Ele havia se tornado amigo desse menino silencioso e costumava se perguntar por que ele era assim. Agora, ele obteve a resposta. Vamos, Tsunade. Não chore agora, suas lágrimas não vão curá-lo. Em vez disso, vou ajudá-la a encontrar uma cura. Ele ficou aqui em segurança e continuará morando aqui. Ele assegurou a ela. Ela se levantou e o abraçou tristemente, sussurrando palavras em seus ouvidos. Obrigada, eu não posso representar. Calha a boca agora, Tsunade. Eu salvei não por você. Eu nem sabia da sua existência. Eu salvei porque ele era apenas uma criança, lutando em uma bagunça feita por adultos. Shiroken a repreendeu, mas também lhe deu um abraço caloroso enquanto dava tapinhas em suas costas. Deprimida, ela o seguiu até o laboratório médico para poder começar seu trabalho. Ela estava animada para trabalhar antes, agora ela estava desesperada. Ela sabia que se quisesse ter o irmão novamente, precisava encontrar uma cura agora. Fazendas de leite. Uau, sério? Tsunade encontrou o irmão dela? Saiken e Shomei estavam fofocando como 2 tias da vizinhança. Shomei acenou com a cabeça, sim, o pequeno Aku me contou sobre isso. Shiro salvou aquele garoto há muito tempo. Realmente, o mundo é tão pequeno. Sim, quem diria?
Certamente gentileza nunca é desperdiçada. Saiki murmurou. Moo. Uma vaca soou. Ah, vou voltar a ordenhar minhas vacas. Tchau, Shomei. Saiken saiu rapidamente. Shomei voou para fofocar mais com seus outros irmãos. Eventualmente, todas as feras ficaram sabendo dessa situação. Então, eles discutiram sobre isso. Há alguma maneira de ajudar? Matatabi encolheu os ombros. Se nem mesmo Shiro consegue curá-lo, então não sei o que pode. Esse garoto está praticamente morto. Ai, não diga isso. Tenho certeza que pode haver alguma coisa. Isobu acrescentou. Tenha um pouco de fé em Shiroken. Ele ainda está ficando mais forte. O que há para impedi-lo de desenvolver alguma nova técnica? Gyuki sugeriu. Shukaku pulou alegremente e começou a se gabar. O meu garoto vai pisar no mundo. Ele é o melhor. Agora só precisamos de Koku para voltar. Espere. Não ou. Que? A explosão repentina pegou todos de surpresa. Mas eles também tinham expressões chocadas e horrorizadas. Algo imensamente ruim aconteceu, algo que eles não esperavam. Não fazia sentido, pois fazê-lo só significaria mal para os malfeitores. Por quê? Por que eles fariam tal coisa? Saiken gritou. Fudidos humanos. Kurama rosnou de raiva. Feliz e com sorte, Shomei murmurou tristemente. Eu odeio este mundo. Gyuki exclamou ao mesmo tempo. Shiro. Ele deve ter sentido isso também. E todos eles rapidamente correram para o Palácio Real com medo de que Shiro pudesse ficar fora de controle. E Vagakuri. A aldeia estava passando por muitas tensões. Nos 3 meses anteriores, enviados de 4 nações diferentes e grandes aldeias Shinobi vieram dizer-lhes para se renderem. Ao mesmo tempo, o povo de Vagakuri viu o desenvolvimento acontecer em todo o mundo, exceto em suas próprias casas. Os comerciantes espalhavam palavras e falavam sobre coisas revolucionárias disponíveis em outras aldeias. O povo de Vagakuri sentiu inveja. Vendo isso, o Zenitsu Shikage, Onoki, proibiu a entrada de comerciantes não nativos de Iva, criando inflação. Mesmo assim, a informação se espalhou, pois até os comerciantes nativos da aldeia traziam as notícias. Havia grandes estradas fora do país, havia grandes pontes, novas cidades e todos os países tinham uma cidade enorme que já foi o lar do daimyo. Ninguém mais morre de fome e a maioria estava conseguindo emprego. Para uma aldeia pobre foi uma oportunidade. A verdade é que as pessoas mais patrióticas são geralmente a classe média. Os ricos da classe alta não se importam com o patriotismo, só querem dinheiro. E os pobres da classe baixa não podem se dar ao luxo de serem patriotas, já que o seu dia começa com a preocupação de encontrar comida para o dia e termina com a preocupação com o amanhã. Consequentemente, a bajulação de Onoki sobre o patriotismo só estava funcionando na classe média. Ele estava dizendo-lhes para ignorarem todos os avisos e os enviados e lutarem para permanecerem independentes. Ele sabia o quanto isso era fútil, mas o povo não. No entanto, então veio a proclamação pública de que as pessoas podem votar para permitir que Onoki permaneça como seu Tsuchikage e arruinar a vila, ou fazê-lo renunciar. Não houve muito aumento de confiança quando descobriram que o daimyo do país da terra também havia se rendido. Agora restava apenas a aldeia deles. Claro, o povo apoiaria a remoção de Onoki. Porém, Onoki não queria isso. Ele prefere morrer numa guerra do que permitir que a aldeia se renda. Isso ia contra tudo que lhe foi ensinado pelos seus antepassados. Foi seu orgulho, sua confiança e sua vaga autoimagem de ser poderoso em sua mente que o tornaram tão senil. E agora, ele só tinha uma opção. Se ele não pudesse levar a luta até o homem por trás de toda a sua miséria, então ele forçaria esse homem a vir até ele. Só então ele poderá mostrar à aldeia que ainda é forte, que ainda pode manter a aldeia segura. Foi sua cegueira consciente que o fez ignorar o que ouvirá sobre Shiroken. Ele era do tipo que só acreditava nas coisas se as tivesse visto. Mas o problema era que a maioria das pessoas que viram a ira de Shiroken estavam mortas. Não, vovô, não faça isso. Você vai condenar a todos nós, não apenas a si mesmo. Isso é 1.000.000 de vezes pior do que se render. Deixe seu orgulho ir. O governo de Lord Dama já provou ser muito melhor para todos os países do mundo. Kurotsushi correu atrás de Onoki para detê-lo. Fique para trás, Kurotsushi. Devo manter o espírito de Iva forte. Morrerei se for preciso, mas se isso puder reacender o fogo nos corações dos shinobi comuns de Iva, então valerá a pena. Não verei o de Iva legado seja desperdiçado e apagado. Onoki respondeu e continuou seu caminho. Kurotsushi, vendo que era inútil falar com ele, correu de volta para a aldeia. Ela tinha que agir antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, Onoki entrou em uma prisão escavada sob uma montanha. No meio dele, um corpo estava pendurado com correntes amarradas nos braços. Era um homem, nu por cima. Ele parecia fraco como um homem enrugado de 100 anos de idade, pois seus ossos estavam visíveis e seu rosto estava seco. Seus olhos mal estavam abertos. O homem era An Jinchuriki dos 5 caudas Koku. An estava preso nos últimos meses. Isso foi o que Tsuchikage chamou de última opção. Mas hoje ele estava aqui para fazer alguma coisa. An murmurou fracamente. Onoki, Deus não vai te perdoar. Lord Dama não vai te perdoar. Ou então você tem conversado com sua fera também? Traidores. Todos vocês. Primeiro foi Kumo, depois nosso daimyo e agora você também. Onoki se enfureceu. Parece que a traição de Kumo e do daimyo da terra o atingiu duramente. Vou manter o legado do meu avô. Esta vila foi feita com nosso sangue, suor e lágrimas. Não vou permitir que algum senhor a roube. Eu derrotei Madara. O que é ele? Vosh. Ele usou sua liberação de poeira para enviar um projétil longo e fino para... Ban em seguida, uma cabeça ossuda rolou na enchente lamacenta com um baque surdo. An estava morto. Koku estava morto. As últimas palavras de An foram para Koku, um simples e curto obrigado. Embora as últimas palavras de Koku tenham sido para sua família, até breve. Cidade de Dama, hospital. Shiroken estava caminhando com Tsunade em direção ao laboratório.
Tsunade estava contando a ele suas várias ideias sobre como criar uma cura para seu irmão. Ela superou sua tristeza agora e, em vez disso, sentiu-se aliviada por seu irmão pelo menos estar vivo. E desta forma, provavelmente poderemos rejuvenescer a mente dele. Shiroken. Tsunade percebeu que ele havia parado de segui-la. Ela se virou para ligar para ele, mas sua mente ficou em branco em um instante e uma sensação de medo tomou conta de seu ser. Alguns passos atrás dela, ele se levantou, sem se mover, como se estivesse morto. Seus olhos se arregalaram e brilharam em vermelho. Seu rosto se contorceu lentamente com raiva aparente. Foi o suficiente para fazê-la temer, mas ela viu tristeza nos olhos dele quando uma pequena lágrima caiu. Um olhar dele a fez se sentir entorpecida. O homem alegre se foi, o diabo havia chegado. Capítulo 158. Fúria silenciosa. 6 meses atrás, justamente quando Shiroken anunciou que assumiu o controle do país raio, e Iva descobriu isso, An foi colocado na prisão, com medo de que a fera dentro dele pudesse se rebelar. Eles também temiam que An seguisse o caminho de Roshi. An era um shinobi poderoso, o suficiente para ser reconhecido mundialmente por sua habilidade com o ninjutsu de vapor devido aos seus esforços durante as guerras. Ele era uma pessoa viva e direta, muitas vezes vista como bastante amigável e amigável. Koku era um indivíduo quieto e reservado, embora ela não fale muito. Koku usa palavras bastante antiquadas ao falar e ao se referir a si mesma. Ela também tem orgulho de ser uma besta com cauda, ficando consternada por ser controlada e usada. Então An tentou falar com ela depois de mais de 30 anos juntos. Qual é o seu nome? Koku respondeu. Este é Koku Dama. An ficou surpreso. Você tem um nome de família? O mesmo que Lorde Dama do país Dama? Sim, somos uma família. Shiroken é como um filho para nós. Isso é tão surpreendente para vocês humanos? Meus irmãos e Shiroken estão vivos desde antes de existir qualquer uma de suas aldeias ou países. Ela disse. Ele riu. Agora que ouvi sua voz, não acho que estava certo sobre você. Tudo que aprendi desde minha infância foi tudo mentira. Você não parece uma fera estúpida nem se comporta como um destruidor de aldeias. Sinto muito, por minha causa vocês estão presos aqui. O sangue de seu corpo estava sendo seco para deixá-lo tão fraco que ele não conseguia nem levantar a mão, já que era um homem enorme, forte e musculoso, difícil de conter. Onoki temia demais as feras por algum motivo. Koku simpatizou com o homem. Criança, você não fez nada de errado. A culpa é da aldeia. Eu te vejo desde que você era criança. Você permaneceu leal à aldeia mesmo depois de todo o ódio, intimidação e espancamento que recebeu. Você nunca tive um único amigo nesta vida, mas continuei sendo um homem tão bom e alegre. Mas agora eles traíram você. An suspirou. Eu sei. Eu odeio esta aldeia. Eu só era leal ao povo, mas parece que até eles me abandonaram. Eu sei o que Onoki fará agora, Lady Koku. Ele vai me matar e com isso você. Eu sou imortal. Ele pode matar você e até mesmo eu atual, mas sou feito de chakra e o chakra nunca morre. Serei revivido pela natureza em breve. Posso ajudá-lo a escapar se precisar. Vá para o país Dama. Shiro teria adorado fazer amizade com você. Ela ofereceu a ele. An pensou silenciosamente sobre isso, mas no final balançou a cabeça. Não tenho nada pelo que vale a pena viver. Quero morrer aqui, no mesmo lugar onde nasci neste mundo miserável. Eu quero que a aldeia mude. Lorde Dama virá aqui? Se eles me matarem, sim, ele o fará. E ficará muito zangado, respondeu Koku. Então, você não pode me salvar? Eu sei, ao dizer isso estou pedindo que você se permita morrer, mas desejo a morte de Onoki e a erradicação desta aldeia. Era para ser um lugar de esperança e prosperidade, mas tudo o que conseguiu foi tornar-se um lugar para Onoki praticar as suas ideologias totalitárias, apelando ao orgulho nacional enquanto fere o povo. O povo, como tolos, permanece em silêncio enquanto não são eles que sofrem. Com o fim do lugar chamado Iwagakure, ele pode ser construído de novo ou ser esquecido na história. Ele pediu a ela. Koku pensou silenciosamente sobre isso. Esta não era a primeira vez que ela morreria. Muitas vezes no passado, quando ela e seus irmãos eram pequenos e jovens, foram capturados, torturados e mortos. Cada vez eles reviveriam com mais desrespeito e ódio pela humanidade. Provavelmente levará cerca de 1 ano para ela se recuperar, mas ela teve pena da criança. Jinchurikis não eram diferentes dos bestas com cauda. Eles foram intimidados e odiados pela aldeia que sonhava em usá-los para sua própria segurança. Ela ficou honestamente surpresa e chocada como a aldeia e seus líderes podem imaginar que depois de tudo que fizeram seu Jinchuriki passar, ele ainda lutará por eles. Mas aqui estava ela, vendo-o sendo morto lentamente. Ela concordou. A vila provavelmente se tornará história. Mas se este for o seu último desejo, tudo bem. Presente, Dama Cidade. Tsunade ficou chocada e tentou seguir Shiroken. Ela não tinha ideia do que causou essa mudança repentina na atitude dele. Ele estava sendo tão gentil com ela há pouco tempo. Quando ela chegou do lado de fora, ela viu as bestas com cauda também vindo em direção ao palácio com pressa. Ela perguntou a eles, o que aconteceu, Santos? Iwagakure, alguém matou Koku, as 5 caudas. Gyuki revelou com raiva. Monari e Jin também ouviram isso e ficaram com raiva sem limites. Apesar de ter força para dominar o mundo facilmente e colocar todos sob seu domínio, eles tinham o poder de manter todos com medo, na linha e na obediência. No entanto, eles eram contra a ditadura. Eles queriam que existisse o livre-arbítrio, queriam que as pessoas formassem seu próprio destino enquanto tomavam decisões inteligentes para não fazer algo tão estúpido. No entanto, o único pior erro que poderiam cometer foi o que cometeram agora. Matar um biju era matar um dos pais de Shiroken. E Koku era uma senhora respeitosa e calma, uma mãe gentil para Shiroken. E todo homem deveria saber que as crianças amam muito as mães. Santo Shomei, leve-nos para Iwagakure com você o mais rápido possível. Não podemos deixar Shiro sozinho lá. Monari gritou. Gyuki e Kurama sentiram e disseram a mesma coisa para Shomei. Sim, vá com ela, Shomei.
Shomei acenou com a cabeça e imediatamente voou com Monari e Jin com ele. Afinal, essas duas pessoas eram os primeiros e mais antigos amigos de Shirokin. Tsunade foi deixada sozinha, pois eles não tinham ideia de que lado de Shirokin viriam hoje. Iwagakuri. VE e voou. Sirenes de emergência estavam funcionando, as pessoas corriam. Kurotsushi assumiu à força o comando da aldeia. Ela prendeu os anciãos por conluio com o avô e ordenou a evacuação da aldeia. Todos foram instruídos a partir imediatamente se quisessem sobreviver. Inicialmente a reação foi lenta, mas assim que até mesmo os maiores e poderosos shinobi e clãs começaram a evacuar como se alguém estivesse em seu encalço, as pessoas o seguiram. Não foi dito a eles quem viria, mas as pessoas sentiam uma sensação de destruição pairando sobre elas agora. Com pressa pegaram o que consideravam mais valioso e acabaram. Apenas com um pouco de dinheiro e tudo mais que possuíam deixado para trás. Em apenas 20 minutos, de humano a animal, todos foram evacuados. Os animais, por algum motivo, sabiam instintivamente para onde ir para escapar. Estrondo. Um alto estrondo sônico ressoou no céu e uma figura solitária apareceu, de cabelos brancos e vestida de branco, destacando-se no céu escuro e nublado. Vendo isso, Kurotsushi chorou. Aquele homem louco, ele fez isso. Ele matou An. Shirokin olhou inexpressivamente para a grande aldeia. Foi construído a partir de grande parte da rocha e pedra circundante, moldada em estruturas semelhantes a torres que são interligadas por uma rede de pontes. A própria aldeia transmitia uma sensação de pobreza e de vida na idade da pedra. Mas atualmente, tudo parecia vazio com um único vento uivando através dos espaços estreitos entre os edifícios feitos de pedra. Logo, uma pequena figura voou no ar, era Tsuchikage, parecendo completamente oposto a Shirokin enquanto ele estava com visível raiva e carranca. Ele orgulhosamente parou na frente de Shirokin e falou: "Eu estava esperando por você, Shirokin-dama. O Raikage pode ter sido covarde o suficiente para se submeter a você, mas eu não vou. Aquela mulher burra, Tsunade, se apaixonou por você, eu ouvi, tal azar para Konoha. Você se aproveitou da condição interna de Suna e Keri, mas aqui, você encontrará o mesmo destino de sua fera de estimação G-Kak, Ga." As palavras de Onoki pararam quando de repente ele encontrou a palma de Shirokin segurando sua mandíbula, com os dedos estendidos dentro de sua boca. Ban, A-Arg, H-H-H-A. Onoki gritou a plenos pulmões em agonia e dor. Todo seu maxilar inferior foi arrancado junto com a traqueia e agora estava na mão de Shirokin. O sangue escorria dele como uma fonte. Ele tentou fazer alguma coisa, mas não encontrou nenhum de seus jutsus funcionando. Ele nem estava mais focado em voar, mas seu corpo estava no ar. Shirokin, porém, não falou até agora. Em vez disso, ele empurrou a mandíbula e a traqueia de Onoki novamente em seu corpo e o curou com a outra mão. Em questão de minutos, Onoki estava novamente tão bom quanto antes. Você não é menos que uma besta. Seu FRA. Arg. Mais uma vez Onoki passou pelo mesmo trauma de antes. E novamente Shirokin não falou e olhou friamente para ele. Ele se movia como se estivesse rasgando um papel. Então, um minuto depois, ele colocou a mandíbula e a traqueia novamente em Onoki e o curou. Desta vez, Onoki esperou um segundo e depois começou a latir novamente. Lute comigo como um homem se você... E mais uma vez Onoki não aprendeu nada com sua aprovação, já que desta vez até seus pulmões quase foram arrancados da garganta. Ele gritou de agonia enlouquecida, seus olhos ficaram vermelhos e sangue saiu de cada buraco de seu corpo. As pessoas estavam longe, mas podiam ver o que estava acontecendo no céu. A maioria se sentiu confusa e escondeu os filhos, alguns se perguntaram o que Onoki fez para merecer isso. Enquanto isso, todos os animais dormiam silenciosamente no chão, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque receberam o seu comando da própria natureza. A essa altura, Onoki já havia recebido a mensagem de que se falar, será despedaçado. Então, quando Shirokin o reuniu novamente, ele ficou em silêncio. Por um minuto inteiro, o silêncio se seguiu. Então Shirokin se moveu como se tivesse tomado uma decisão. Ele ergueu a mão direita no ar e imediatamente uma enorme bola branca de energia caótica começou a se formar. Lentamente tornou-se cada vez maior, sem fim à vista. Onoki, que viu isso, ficou abalado, mas ainda murmurou em sua arrogância: "Não tenho medo da morte." Ban. A mão esquerda de Shirokin agarrou a cabeça de Onoki e o pegou como se ele fosse um boneco sem vida. Então ele puxou seu corpo para ficar de lado e o forçou a olhar para a aldeia abaixo deles. Onoki percebeu isso, um pouco tarde demais. E não era isso que ele queria. Ele queria morrer agora mesmo pelas mãos de Shirokin e incitar o espírito do povo de Iva a se rebelar. No entanto, ele se viu incapaz de morrer, não importa o que acontecesse, já que o homem demoníaco à sua frente o curaria completamente como um anjo. Ele finalmente gritou: "Não, não é a vila." No entanto, o Shirodama de Shirokin continuou ficando cada vez maior, eclipsando até mesmo a maior montanha próxima. As pessoas distantes oraram para acabar com a ira desse deus e deixá-los viver. "Mate-me. Só eu. Saia da vila. Por favor, fazer qualquer coisa." Onoki gritou novamente. A destruição da aldeia era a única coisa que ele não poderia enfrentar, já que toda a sua luta era para salvá-la em primeiro lugar. Mas Shirokin apenas lançou um breve olhar frio para ele. Seus olhos vermelhos brilhantes deixaram claro que não havia misericórdia em seu coração hoje. Ele respondeu: "Então traga minha mãe de volta." Onoki engasgou e não teve como responder. Shirokin simplesmente parou de olhar para ele e lançou a enorme bola branca de energia em Iwagakure, a vila escondida pelas rochas. Medo foi o que todos os corações sentiram, pois hoje, até mesmo essas rochas mais fortes derreterão. Capítulo 159. Punição. A caótica bola de energia branca pousou lentamente na aldeia, movendo-se tão suavemente quanto uma faca quente na manteiga. Nenhum número de edifícios e montanhas foi capaz de deter a bola mortal.
Tudo ficou nublado por uma cortina de luz branca, tão forte que o povo teve que fechar os olhos para salvá-lo. O Shinobi, que podia assistir, apenas viu que a vila estava envolta na bola. O chão tremeu violentamente, as muitas montanhas próximas enfrentaram deslizamentos de terra. Tudo foi pulverizado lentamente. A bola de energia do tamanho de uma montanha não parou mesmo assim e seguiu em frente para cavar crateras profundas com quilômetros de largura e centenas de metros de profundidade. Então, explodiu em um som alto e violento e explosivo e se dispersou após lançar uma forte onda de choque. Qualquer prédio em um lugar distante que ainda estivesse de pé caiu. A poeira cobria tudo e agora não havia mais sinal de aldeia. Quando os efeitos da bomba se dissiparam lentamente, Shirokin mais uma vez enfrentou Onoki. O velho ficou arrasado com o que viu. Lá se foi todo o seu legado, tudo pelo que ele lutava. Se você quer que eu poupe seu povo, então conte a eles o que você fez. Diga a eles como você rejeitou minhas múltiplas ofertas e no final ousou matar a única pessoa que não deveria. Ele ameaçou Onoki. Sua mente mudou. O povo de Vagakuri ainda poderia criar sua aldeia novamente. Enquanto vivessem, a aldeia continuaria viva. De forma patética, Shirokin o arrastou para mais perto da multidão para que todos pudessem ouvir. Onoki começou a falar: meu querido povo de Vagakuri. O demônio ele. Gaa! Mais uma vez ele teve seu queixo arrancado. Shirokin olhou para ele. Fale os fatos, não sua tagarelice. Tenho 1 milhão de coisas que posso dizer sobre você também. Depois de um tempo ele se curou novamente e eu matou An. Matei a besta de 5 caudas. Recusei-me a aceitar a rendição ao Senhor Dama. Ignorei a carta do Daimyo da Terra. Eu queria derrotar o Senhor Dama. As pessoas sabiam da importância das bestas com cauda para Shirokin, pois isso estava sendo muito divulgado em vários países. A maioria dos comerciantes ia para o condado de Dama e trazia a cultura e as diversas ideias de lá e as espalhava. Quando o mundo descobriu que no país Dama os Big viviam abertamente junto com o povo, todos felizes e alegres, muitos duvidaram das afirmações. Isso até que alguns chegassem lá para ver com os próprios olhos e voltassem para contar a história. As bestas com cauda eram membros da família de Lord Dama, o atual homem mais forte do mundo. Este era um fato conhecido. Kurotsushi foi quem amaldiçoou seu próprio avô. Eu disse para você não fazer isso, mas você matou An, que não tinha feito nada de errado em primeiro lugar. Você trouxe essa calamidade para todos nós. Eu queria manter Ivagakuri segura e independente. Eu não queria que ela tivesse o mesmo destino que as outras aldeias Shinobi. Eu não queria que todos vocês fossem escravizados. Onoki gritou. Estrondo. Shomei chegou lá com Monari e Jin nas costas. A enorme besta com cauda rugiu com raiva. Você matou minha irmã? Eu odeio vocês, humanos. Por centenas de anos, vocês continuaram a nos caçar e a nos matar, mesmo quando queríamos apenas viver sozinhos em paz. Pior que os animais, pois até eles conhecem a compaixão. Shirokin voou até Shomei e deu um tapinha nele para acalmá-lo. As bestas com cauda estavam frustradas agora por estarem sempre fugindo sem motivo. E para ser sincero, até Shirokin estava cansado. Se os humanos não aprenderem nada desta vez, ele não se importará de levar o Biju embora e viver em um novo planeta em algum lugar. Monari e Jin pularam das costas de Shomei e pisaram no corpo de Onoki. Ela o amaldiçoou. Seu palhaço, você e todas as pessoas da sua aldeia já estariam acorrentados, algemados e forçados a trabalhar se Shirokin fosse realmente o tirano que você pensa dele. Quando foi a última vez que você viu outras aldeias? Elas estão muito à frente de sua atrasada Ivagakuri. Por quê? Tudo por causa de Shirokin. Ele trouxe paz e estabilidade ao mundo. Tsunagakuri e Send país não morrem mais de fome, porque Shirokin usou seus próprios poderes para transformar suas terras em pastagens e campos férteis. Kerigakuri não luta entre si e não mata seus filhos em seus rituais sangrentos por causa de Shirokin. O país das ondas não está sob o domínio de um criminoso por causa dele. Ren país agora está livre e florescente por causa dele. Kumogakuri Raio país, Konoha e país do fogo tiveram um crescimento de 2 dígitos nos últimos 6 meses, tudo por causa de Shirokin. Ele está tentando erradicar a fome, as guerras e a pobreza. O que você fez? Quais são as suas conquistas? Por que sua aldeia ainda é pobre? Por que ainda havia pobreza? Por que as crianças mendigavam nas ruas? Nada. Você não tem nada para mostrar além do seu orgulho e ego inflados. Todo homem tem um limite, e mesmo depois de ser constantemente ridicularizado, desafiado, ele agiu com paciência. Mesmo assim você matou um ser que ele considerava sua mãe. Koku era o nome dela, a fera que você selou dentro de seu Jinchuriki. Olhe isso. Ele é Shomei. Ouça o que ele diz. Se ele fosse uma fera estúpida, todos vocês já estariam mortos. Sim, ele está triste por sua família. Onoki, você é um assassino. E as pessoas devem decidir hoje se querem apoiar um assassino ou esperar por um futuro melhor. As palavras de Monari foram duras, mas não dirigidas apenas a Onoki. Eles também visavam o povo. Ela sabia que a destruição de sua aldeia foi um choque para eles, mas se decidissem ir contra Shirokin agora, a morte seria inevitável. Enquanto isso, Shirokin ignorou todos eles e caminhou em direção à montanha sob a qual An estava mantido. Ele pode matar Onoki a qualquer momento, mas primeiro será submetido a um julgamento público. O mundo deve saber que no momento em que eles se moverem contra os Biju, será o dia em que Shirokin levantará a mão da prosperidade acima de suas cabeças e, em vez disso, ela cairá como um castigo do céu. Ele entrou na montanha e viu o corpo sem cabeça de An. Com o coração pesado, ele colocou a cabeça de volta no corpo e a levantou nos braços. Eu superestimei a humanidade. Eles não são sãos o suficiente para tomar as decisões certas. Sem motivo, eles mataram você. Garoto, vou enterrá-lo com toda a cerimônia e respeito certos no país Dama, ao lado do santuário de Koku. Koku queria o mesmo, pois ela era muito gentil. Shiroki murmurou e deixou o país da terra. Monari e Jin ficaram para trás para supervisionar o que aconteceria com todas as pessoas que ficaram para trás agora.
A população de Vagakuri era pequena, cerca de 100 mil. Não era nem muito grande nem muito pequeno. No entanto, a maioria das pessoas perdeu tudo o que possuía e não tinha para onde ir. Então Monari e Jin decidiram dividi-los entre as várias aldeias Shinobi. Aqueles que eram talentosos na libertação da terra foram enviados para várias nações, pois o trabalho para construir estradas era algo que acontecia durante todo o ano. Aqueles com outras naturezas de chakra também foram espalhados aqui e ali. As pessoas normais que não tinham habilidade Shinobi foram colocadas em uma caravana vazia e enviadas para o país Dama. Eles verão por si mesmos o que seu Tsuchikage rejeitou em troca de sua honra e legado. Onoki, entretanto, foi colocado em um carro enjaulado e também estava sendo transportado. Ele teve todos os seus pontos de chakra bloqueados, deixando-o completamente aleijado, incapaz até mesmo de se salvar de um cachorro neste momento. Ele logo foi levado para a Dama Cidade, onde foi levado a julgamento como qualquer outra pessoa. Mas a raiva generalizada e os protestos começaram quando seus crimes foram divulgados, que ele matou uma das amadas bestas santas. Onoki também ficou pasmo, chocado e arrependido ao pensar sobre o que poderia ter sido e o que aconteceu com isso. Ele se perguntou se Iva também poderia ser como esta mega cidade. Mas para ele, apenas a vergonha e o insulto o aguardavam ao enfrentar o juiz, que neste caso era o Conselho das Bestas Santas. A decisão foi clara. As bestas com cauda pediram unanimemente sua morte. E logo foi anunciado ao público. O que mais magoou Onoki foi que mesmo as pessoas que vieram de Iva agora há pouco se juntaram ao povo da cidade de Dama para protestar contra ele, mostrando sua raiva. Isso porque anteriormente essas pessoas tinham dúvidas de que a vida poderia ficar muito melhor se Lord Dama governasse, mas agora eles tinham certeza que Vagakuri poderia ter sido o céu. Monari e Jin foram rápidos em manipular a opinião pública para criar rapidamente uma narrativa sobre o que aconteceu em Iva. Mesmo uma pequena desinformação poderia ter sido fatal para a paz em todo o mundo. Porém, uma coisa era certa. Jin, Shiroken e Monari ficaram na frente do mapa mundial. Era um mapa mundial 3D criado em uma grande mesa. Monari também colocou uma bandeira de 9 santos na região do país da Terra. Com isso, restaram apenas alguns pequenos países menores que ainda exibiam bandeiras diferentes. Com isso, nossa conquista quase chegou ao fim, anunciou Monari. Só precisamos nos concentrar no desenvolvimento agora, acrescentou Jin. No entanto, Shiroken ainda estava triste. Vou dormir no meu quarto. Eles não o impediram e apenas suspiraram sozinhos. Jin murmurou. Ele está muito decepcionado consigo mesmo. Monari acenou com a cabeça. Eu também estaria. Estávamos tão perto de ter toda a família unida novamente. Mas, isso aconteceu. Ele provavelmente pensa que deveria ter voado para Iva e matado Oni que no mesmo dia, raio país caíram. Demos tempo a Iva para se render. É por isso que eles foram capazes de dar este passo. Infelizmente não sabemos quando o Santo Koku retornará agora. Espero que possamos torcer por Shiro em breve. Jin disse tristemente e sentou-se mergulhando em pensamentos. Tudo parecia triste e deprimente quando Shiroken, a luz do país Dama, estava triste. Capítulo 160, Shiro frio. Shiroken, ele estava chateado. Não importava se Koku pudesse ser revivido, o fato de ela ter morrido foi atribuído ao fracasso dele. Sua promessa de que não deixaria nada acontecer com eles novamente foi quebrada. E ficar desapontado consigo mesmo era uma das coisas mais difíceis de eliminar. Agora, em todos os lugares que ele olhava na cidade, todas as estátuas e os cartazes da Biju o lembravam de seu fracasso. E a melhor coisa que ele poderia fazer agora era garantir que não falharia em suas outras tarefas. Assim que todas as nações foram assumidas por Shiroken, uma nova União Mundial foi formada. Uma organização que remove todas as fronteiras entre os países e os seus chefes tornam-se meros representantes das suas regiões. Mesmo todas essas cabeças eram do povo de Shiroken. Os daímios que foram autorizados a manter sua posição não receberam nenhum cargo oficial e seu status não era hereditário. Ou seja, eles estavam esperando que eles simplesmente morressem. Da União Mundial, novas leis foram aprovadas. Qualquer tipo de assassinato era criminalizado, a menos que fosse sancionado pelo próprio Estado. A escravidão foi abolida, o uso do trabalho infantil foi criminalizado com até 50 anos de prisão. Até a pena mínima de prisão era de 10 anos sem fiança. A punição para crimes como estupro, seja cometido contra homem, mulher ou criança, era a morte. Estava na lei que nesses crimes o usuário do jutsu do clã Yamanaka leria a mente do criminoso para verificar se ele o fez. Foram estipuladas punições para crimes contra a humanidade, crimes de traição à humanidade. Caluniar ou tentar prejudicar as bestas santas era um crime. Shiroken poderia ser criticado, no entanto. Mas Shiroken não assumiu nenhum cargo público. Ele permaneceu à margem, controlando tudo. Ele estava sendo muito mais otimista agora contra qualquer tipo de criminoso. As punições para os shinobi eram muito mais rigorosas, pois eles deveriam ser os guardiões da paz e da justiça com seus poderes sobre-humanos. A hierarquia social foi removida, todos os homens, mulheres e seres inteligentes eram iguais entre si. 6 meses depois, o tempo passou como deveria. As coisas mudaram para melhor no mundo. Por enquanto, nenhum conflito sério havia começado. Tsunade estava de volta a Konoha, e agora Shiroken raramente a contatava. Ele não conseguia continuar vivendo e rindo quando Koku estava desaparecido, por causa de sua falta de seriedade. Agora ele não pensará em sua própria felicidade até e a menos que tenha feito tudo o que queria. Ele estava planejando ir para a lua agora, conforme aconselhado por Agoromo. Afinal, a ameaça dos Otsutsuki ainda pairava sobre o mundo. Por enquanto, apenas pessoas fortes como Tsunade, Jiraiya, Abi, Minato, Itachi, Kakashi, Shizui e outros foram informadas sobre esta ameaça iminente. Eles estavam treinando para o inevitável ao mesmo tempo. Sim, estarei de volta em no máximo um dia. Primeiro terei que ver que tipo de civilização eles criaram. Se eles são loucos, então receberão uma resposta apropriada. Shiroken disse às feras. Devíamos ir com você. Quem sabe que tipo de lugar é?
Saiken disse preocupado. Não se preocupe, todos vocês estão conectados a mim. Vocês podem falar comigo a qualquer momento. E não vou ser gentil com ninguém agora. Eles receberão o que merecem sem perda de tempo. Shiroken assegurou-lhes estoicamente. Não havia como negar que ele não era mais o mesmo Shiroken. Ele era muito mais calculista e sério agora. A Biju não gostou disso. Eles queriam seu Shiro de volta. Depois que ele se foi, todos conversaram sobre o que fazer. Shukaku, mostrando um raro sinal de calma, falou: se ele continuar assim vou ficar deprimido. É como se o mundo tivesse perdido todas as cores. É verdade. Ele até parou de conversar muito com Tsunade. Precisamos fazer algo para animá-lo. Gyuki disse. Shomei gritou. Ele nem me elogia quando canto minhas músicas para ele agora. E ele também não bebe muito leite. Por que eu administro minha fazenda agora? Saiken estava igualmente triste. Acalmem-se, todos vocês. Deem-lhe algum tempo. Koku retornará em breve. Quando isso acontecer, podemos ter certeza de que ele retornará ao que era antes. Vamos apenas ajudá-lo agora a fazer o tipo de mundo que ele deseja. Matatabu sugeriu inteligentemente. Certo, vamos fazer o que Matatabi disse. Kurama concordou. Konoha, Tsunade estava preocupada com Shiroken. Não apenas como alguém que gostava dele romanticamente, mas também como amigo. Ele havia mudado completamente desde o dia em que Onoki mostrou sua estupidez. O tolo estava morto, mas deixou tantos problemas para todos. Ela em muitas ocasiões tentou falar com ele, mas ele apenas a rejeitou. Ele só falava sobre assuntos oficiais relacionados ao trabalho e ignorava todo o resto. Isso a frustrava, mas ela conseguia entender. Depois de fazer tanto pelo mundo, o mundo lhe devia muito. No entanto, as pessoas não percebiam onde deveria estar sua lealdade. Assim, para garantir que o mundo saiba a quem agradecer quando as suas vidas melhorarem, ela lançou um programa de propaganda à escala mundial. Foi simples, eles criaram muitos filmes, peças de teatro e música sobre o trabalho de Shiroken e as boas bestas com cauda. Ela fez questão de mostrar a vida dos Biju, enfrentando muitos problemas em suas vidas, sendo traída e acabando encontrando o amor com uma criança entrando em sua pequena família. Todos deveriam conhecer a história e a quem agradecer por tudo. Ela estava fazendo isso por conta própria, afinal, se ela diz que gosta dele, então ela também deveria se preocupar com o bem-estar dele. Eu me pergunto o que ele está fazendo agora. Ela murmurou, olhando para a lua noturna. Shiroken voou diretamente em direção à lua sem se importar com a falta de gravidade, oxigênio ou qualquer coisa. Ele não era humano de qualquer maneira. Demorou um pouco para chegar ao local, mesmo com sua velocidade rápida. Quando chegou lá, tudo o que encontrou foi uma terra nua de poeira fina. Não havia sensação de distância aqui, pois faltava uma atmosfera e qualquer estrutura para comparar a distância. No momento você pensaria que era terra, mas no próximo você se encontraria em uma cratera. Felizmente ele podia voar e com seu sentido da natureza, podia ver em todas as direções por 300 quilômetros, incluindo o interior da Lua. De qualquer forma, o raio da Lua era de 1.700 quilômetros, então ele realmente podia olhar bem fundo. Então parece que eles criaram um mundo dentro da Lua. Estranho e lindo. Ele imediatamente cavou um buraco e entrou sem nenhum cuidado. A Lua também era a natureza e a natureza era seu domínio. Quando ele chegou lá dentro, ele foi tratado por um mundo que parecia igual à Terra. Havia luz solar, vegetação, oceanos e rios. Foi bonito. No entanto, o alvo de Shiroken estava nas profundezas da Lua. No centro da Lua estava o Tenseigan, a fonte de energia da luz neste habitat. Ele continuou a cavar mais fundo até chegar ao local. No entanto, ele descobriu que o sol artificial no centro da Lua era na verdade uma barreira. Estrondo. Shiroken deu um soco, um buraco apareceu, mas também começou a curar imediatamente. Embora tenha sido suficiente para Shiroken entrar. Uma vez lá dentro, ele encontrou um castelo gigante. Ele podia sentir que era a fonte da energia. Mas antes disso, um exército de fantoches o atacou. Tais meios fracos. Eles planejaram parar os Otsutsuki com isso? Ele imediatamente desconectou todos os fios de chakra usados para controlar esses fantoches e eles instantaneamente caíram como as coisas sem vida que eram. Sem parar, ele prosseguiu mais fundo e entrou no castelo. Logo ele encontrou um homem, o primeiro e único sinal de vida. De pele branca como ele, com olhos do clã Hyuga. Mas aqueles olhos não pareciam nem um pouco calmos. Quem é você? O homem perguntou. Shiroken se apresentou. Eu sou Shiroken Dama, filho dos 9 Biju. Filho do Biju? Mentira, são feras, não podem ter filhos. Ele argumentou. Shiroken revirou os olhos, claro, não biologicamente. Eles me levaram séculos atrás. Presumo que você seja um descendente do clã Otsutsuki, particularmente Amura Otsutsuki. O homem parecia chocado por alguém saber disso. Sim, quem você é? Otsutsuki? Você se parece conosco. Shiroken acenou com a cabeça. Minha origem está um pouco relacionada ao clã Otsutsuki, mas vivo na Terra há séculos. A forma astral de Agoromo me contatou e me contou sobre este lugar. O principal clã Otsutsuki que virá aqui em breve. Então você é da Terra? Você é um deles então. Você pode ser parente do clã Otsutsuki, mas esqueceu as raízes. Tenho a tarefa de destruir a Terra, jogando a Lua sobre ela. Isto é para transformar chakra em arma e não seguindo o caminho de nossos ancestrais. O homem se enfureceu. Shiroken suspirou, mas mais um idiota apareceu. Ele perguntou, então você quer destruir o planeta onde minha querida família vive? Você quer matá-los? Tudo bem, me diga seu nome. Eu sou Toneri Otsutsuki. Por quê? Toneri perguntou de volta. Uau! Shiroken apareceu logo ao lado de Toneri e o agarrou com força pelos cabelos. Eu deveria pelo menos saber o nome da pessoa que estou prestes a matar. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.